Olá, galerinha, tudo bem? Olha eu aqui de novo, eu sou a professora Jamile Fontinelli e nós vamos dar início à aula de língua portuguesa, funções da linguagem. Vamos lá? Pega o caderno, faz as anotações. Primeiro, quando nós vamos pensar em funções da linguagem, nós temos que pensar em comunicação. Por quê? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você comunica, você conversa com as pessoas, quer seja pessoalmente, quer seja pelas redes sociais, quer seja com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão. Então, tudo isso é comunicação. Então, todas as vezes que nós formos pensar em funções da linguagem, nós vamos pensar em comunicação. E ao pensar em comunicação, nós vamos lembrar dos elementos da comunicação. Por quê? Cada elemento desse é muito importante para que você construa a sua comunicação. Ah, professora, mas eu esqueci. Tá aí, olha aí comigo quais são os elementos da comunicação. Primeiro, o emissor, aquele que manda a mensagem. Segundo, o nosso receptor, aquele que vai receber. E aí nós temos outros fatores que vão contribuir para essa comunicação, que é o quê? A nossa mensagem, o nosso assunto, o nosso canal, ou seja, por onde eu estou transmitindo a minha mensagem, e o nosso código. Qual é o nosso código? Aqui, agora, a língua portuguesa, ok? Então, nós precisamos desses 6 elementos da comunicação para a gente trabalhar as nossas funções da linguagem. Por quê? Cada elemento da comunicação vai ter uma intenção para a função da linguagem. Ou seja, se eu souber qual é o meu elemento da comunicação ali, eu vou saber qual a função da linguagem que eu estarei utilizando dentro de um determinado texto. Primeiro, o que é a função da linguagem? Para que serve? A função da linguagem são formas como cada indivíduo organiza sua fala, ou seja, vai depender da minha intenção. Qual é o meu foco? Em quem eu quero chegar? Eu quero falar dos meus sentimentos? Eu quero falar para o meu receptor? O que eu quero fazer? Ou seja, organizar, né? Como nós vamos organizar a nossa fala? Dependendo da mensagem que quer ser transmitida. A linguagem pode ser usada para expressar sentimentos, para informar, para influenciar outras pessoas. A transmissão dessa mensagem pressupõe um emissor, olha lá os nossos elementos, um emissor, um receptor, um contexto, um código, um canal entre o emissor e o receptor. Então, todas as vezes que nós pensarmos em função da linguagem, nós vamos lembrar dos elementos da comunicação para nos auxiliar. Então, a intenção do meu texto é o nosso principal foco. Qual é a intenção do texto? E aí eu vou saber qual a função existente dentro daquele texto, ok? Nós temos 6, como eu disse. Para cada elemento da comunicação, nós vamos ter uma função da linguagem. Se eu tenho a função emotiva, o meu foco vai ser no emissor. Se eu tenho a função referencial, o meu foco vai ser no contexto, no assunto. Se eu tenho a função conativa ou apelativa, o meu foco vai ser no receptor. Se eu tenho a função poética, o meu foco vai ser na mensagem. A fática no canal e a metalinguística no código. Ah, professora, eu tenho dúvidas. Calma aí que a gente já vai tirar essas dúvidas. Vamos, como diria Jack Stripador, vamos por partes. Vamos lá? Primeiro, a função da linguagem referencial, denotativa ou informativa. Você vai achar esses 3 nomes aí para ela, tá? Mas tudo é a mesma coisa. Qual é o foco dessa função da linguagem? O nosso foco principal vai ser o nosso assunto. Ou seja, informar, referenciar sobre algo. Esse tipo de texto é escrito na terceira pessoa, singular ou plural, enfatizando o seu caráter impessoal. Ou seja, os meus sentimentos, os sentimentos de quem está escrevendo, não tem nada a ver com aquilo que está sendo dito. Ou seja, ele é impessoal, ele fica ali, fala sobre o que tem que falar, mas ele fica ali no cantinho guardando a sua opinião, tá? Como exemplos de linguagem referencial, onde é que você vai utilizar, onde você vai achar essa função da linguagem? Nos textos jornalísticos, nas notícias, nos materiais didáticos, nas reportagens. É aí. Todas as vezes que você vê um jornal, uma notícia e perguntar qual é a função existente nesse texto, qual a função da linguagem existente nesse texto, aí você vai lembrar referencial, ou se estiver lá denotativa, denotativa, ou informativa, ok? Anotou isso daí? Então, nós vamos para a segunda.
A função emotiva ou expressiva. Como o próprio nome já diz, emotivo vem de quê? De emoção, de expressividade. Então, ela tem com o intuito falar das emoções, dos sentimentos do nosso emissor. O foco nela está no nosso emissor. Ele vai falar o que ele está sentindo, como ele está sentindo, se ele está triste, se ele está feliz, se ele está alegre, o que está se passando na cabecinha dele. Então, vamos lá. Ó. Então, se eu estou falando dos meus sentimentos, eu vou ter a primeira pessoa. Vai estar voltado para o nosso emissor, para quem está falando. Então, por isso, nessa função, nós temos um caráter mais pessoal, porque ele vai estar falando dos sentimentos. Em que tipos de textos nós vamos encontrar essa função da linguagem? Nos textos poéticos, nas cartas, nos diários. Todas as vezes que você vê um texto que vai falar mais assim sobre os sentimentos, eu tô assim, eu tô triste, ou lá na música, ele me traiu, ele é infiel. Nós vamos estar falando da função emotiva. Claro, vale ressaltar aqui que os textos, muitas das vezes, eles vão ter o quê? Eles vão ter mais de uma função da linguagem, mas sempre vai ter uma que vai ser predominante. Então, você sempre vai verificar isso. O que predomina mais? O que ressalta mais aí dentro desse texto? É a parte de informar? É a parte de falar de sentimentos? É o quê? E aí você vai lembrar das nossas funções. Terceira função, a função conativa ou apelativa. Como o nome já diz, ó, apelativa. Quando eu faço um pedido, um apelo. Essa linguagem, ela tem com o intuito o quê? Da persuasão. O intuito de convencer o leitor a que aquilo é o correto, que ele deve fazer alguma coisa. Então, nessa função aí, nós vamos ter o quê? Qual o nosso foco aí? É o nosso receptor. Você que está aí assistindo a nossa aula. Em que texto nós vamos verificar mais essa função? Nos textos publicitários, nas propagandas, nos discursos políticos, no modo de influenciar. Então, é nesses textos aí que a gente vai encontrar a função conativa ou apelativa, porque ele vai estar querendo te influenciar, pedindo para você comprar aquela ideia ou comprar aquele produto. Olha aí a nossa propaganda que nós temos aí, ó. Município contra o coronavírus. A prevenção está nas suas mãos. Olha aí o pedido, o clamor que ele faz, né? Não depende só do governo, não depende só do presidente, não depende só dos jornais, não depende só das pessoas que têm dinheiro, depende de todo mundo. Olha o que ele coloca aí. A prevenção está nas suas mãos, ok? E agora, para a gente verificar se nós aprendemos realmente aquilo que foi dito, dessas três funções, nós vamos exercitar. Vamos lá? Essa questão caiu no Enem em 2012. Desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretaria eletrônica, recados chatos, contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Aí a nossa pergunta é, nos textos em geral, é com uma manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de umas sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é emotiva ou expressiva? Pois, ele quer saber por que é essa função aí. A, o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. B, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. C, o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. D, o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. E, o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. E aí? Se nós temos a função emotiva, nós vamos estar falando sobre quem? O nosso emissor.
sobre os sentimentos, sobre as expressões dele. Então, qual a resposta correta aí? A letra B, a atitude do enunciador. Quem é enunciador é o mesmo que emite. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Ele vai trazer as reflexões dele, né? Que ele está zangado, que ele está triste, que ele está cansado. Então, por isso que nós vamos ter como resposta correta a letra B. Segunda. Enem 2010. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dela, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Esse texto aí lembra o quê para vocês? É de um livro didático, do jornal, do quê? Então, se nós temos esse tipo de texto que traz mais para informar, nós vamos ter que função da linguagem? Qual é? Vocês estão lembrados aí qual é? Vamos lá? Ó, predomina no texto a função da linguagem. É a emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. Ele expressa sentimento aí? Não. A fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação? Também não. C, poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem? Não. Conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor? Vocês acham que ele está orientando aí? Eu acho que não, né? Então vamos lá na E. Será que a E? Referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Ele está tratando de informações? Ele está tratando de conceitos? Então, se ele está tratando de informações, de conceito, é referencial. Então, nossa resposta correta é a letra E. Entendeu? Até aqui nós trabalhamos 3 funções. A referencial, a emotiva e a apelativa. Ok? Por hoje, por agora, é só isso. Tá bom? Eu quero que vocês deem o passo inicial, estudem realmente. E eu trouxe um pensamento aí para vocês começarem esse dia, essa nossa aula, positivamente. Vamos lá? As grandes coisas também nascem de pequenos começos. Você já deu seu primeiro passo hoje? Já pegou a canetinha, já anotou, já fez anotações da aula, já tirou as dúvidas? Deu seu primeiro passo, daqui a pouco você está fazendo, ó, construindo grandes degraus e vai chegar onde você quer. No mais, vão lá na nossa plataforma, assistam os vídeos, tirem as dúvidas, façam as atividades complementares que estão lá para melhorar o conhecimento de vocês. No mais, tchau, tchau. Até logo!